todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor, meu Deus e eterno Pai, estamos aqui reunidos, Deus, em Teu nome para Te agradecer, Senhor Jesus. Da glória, Senhor Jesus, seja engrandecido através de nossas vidas para todo sempre o Teu nome, Pai. Abençoe as nossas vidas, Deus. Cuida de cada um de nós, Senhor Jesus, das pessoas que estão assistindo o culto em seus lares, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Até aqui o Senhor veio nos dando força, Pai, veio nos dando ânimo, Senhor Jesus, para continuar Te buscando, Pai, para continuar Te adorando, Pai, para continuar, Senhor Jesus, tentando ser cada vez mais parecidos contigo, Pai. Que o nosso coração tenha como centro e objetivo Te adorar cada vez mais, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja do Senhor Jesus nesta manhã, com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é motivo de muita alegria podermos, em mais um momento, uma manhã que Deus assim preparou para que pudéssemos estar, prestando mais um culto de louvor, adoração a Ele, e só a Ele é merecedor. Que você nesta manhã, em sua casa, onde quer que você esteja, possa estar tão somente nessa atitude de adorador e exaltando o nome do Deus vivo. Bem, nós temos um tema para o culto desta manhã. Eu creio, por isso exalto ao Senhor.
E vamos estar assim fazendo a leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 e 6. Se você puder acompanhar essa leitura, fique à vontade. E nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Grupo de louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos nossa voz e nos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vindes deste que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Teremos agora um momento de intercessão por missões. Convido a nossa irmã Maria dos Reis para estar neste momento intercedendo missões. Graça e paz, vamos interceder nesse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós queremos assim te louvar, te bendizer, agradecer ao Senhor, ó Deus, por todos os benefícios, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero dizer, ó Deus, que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Louvamos, ó Deus, o Senhor na beleza da tua santidade. Agradecemos, ó Deus, por cada livramento que o Senhor tem nos dado,
por todos os presentes e bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Quero dizer também, Deus, que o Senhor esteja sempre à vontade no nosso meio, nos ajudando, nos fortalecendo, nos animando, ó Deus, para que nós possamos prosseguir, ó Deus, na caminhada, fazendo assim a Tua vontade. Vontade essa, Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Quero assim também, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas. O Senhor nos conhece, sonda os nossos corações, conhece, ó Deus, as nossas limitações. E eu venho assim, ó Deus, pedir ao Senhor a Tua ajuda, o Teu socorro, ó Deus, que a Tua palavra diz que é bem presente na hora da angústia. E eu venho assim, Deus, colocar, Deus, todos os nossos projetos, as nossas vidas, a Tua casa, Deus, casa que é chamada pelo Teu nome. Em especial, nesta hora, Pai, eu venho assim pedir, ó Deus, pela Igreja Batista de Campo Limpo, ó Deus, pelo Teu povo, vai assim, ó Deus, ajudando naquilo que é necessário, naquilo, ó Deus, que a Tua Igreja tem clamado. E em especial, Deus, toma missões nas Tuas mãos. Ó Deus, toma cada missionário, onde tiver um neste momento, ó Deus, que o Senhor assim possa estar dando, ó Deus, força, coragem, e que assim, ó Deus, eles possam, Deus, fazer aquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações. E nos ajuda, Deus, como igreja, a estar assim, intercedendo, estar assim, ó Deus, falando do Senhor, mas também testemunhando. Ó Deus, vai assim abençoando cada um, onde estiver, ó Pai, com a bênção da saúde, em nome de Jesus, e que vidas a cada dia venham se render ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais este momento. Obrigado, ó Deus, por mais este dia. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero também aproveitar a oportunidade para fazer um convite a toda a Igreja Batista de Campo Limpo, a nossa comunidade. Na próxima semana estaremos com a nossa 8ª conferência de oração, do dia 31/8 ao dia 6/9, onde o nosso tema continua sendo Eu Creio. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós cremos no poder do Senhor e nós estaremos aqui nos cultos presenciais e teremos uma semana abençoada para a glória do Senhor. Eu creio, por isso me coloco à disposição do Senhor. Então, se você crê, coloque-se à disposição, pois o Senhor tem grandes coisas a fazer através de mim e através de você. Vamos a mais uma leitura bíblica que se encontra em Isaías 6:8, que diz: Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Grupo de louvor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta
Louvado seja Deus para todos sempre. Eu creio, por isso contribuo com missões. Missões, nós temos 3 formas de contribuir com missões. Eu e você podemos contribuir com missões indo, ou seja, falando da palavra de Deus às pessoas que não conhecem ainda este amor de Deus. Você pode também estar orando e contribuindo com sua oferta, né, em valores para o sustento da obra missionária. Teremos agora o nosso momento missionário. Na Bahia, 6 crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de violência sexual todos os dias. Cerca de 2.190 por ano. Crianças entre 1 e 6 anos são as mais atingidas. A Comissão Batista Baiana tem realizado o trabalho dos batistas em muitos lugares. Entre eles, a cidade de Iramaia. E, Gemima, por que Iramaia para vocês? Pastor, entendemos o tempo de Deus. Estávamos em outro campo pela Convenção Batista Baiana e a Convenção Batista Baiana entendeu que aqui precisava de um casal missionário e nos enviou para cá. Mas quando falou o nome de Iramaia, eu procurando até para saber, mesmo sendo baiana, vim para Iramaia, não conhecia. E logo quando o secretário da Associação Jabaquarense nos trouxe para conhecer e para colocar aqui, passamos, entrando na cidade, e eu tinha pedido a Deus: Deus, me ajuda a amar Iramaia. É um novo campo, é uma nova história, então me ajuda a amar Iramaia. Mas passei pela cidade, entramos e saímos, não teve esse amor. Mas voltando da cidade de Andaraí, que é a igreja mãe, que foi lá nos apresentar, voltando para aqui, entendi a resposta do Senhor e eu amei Iramaia. Então foi a resposta do Senhor, o tempo de Deus aqui nessa cidade. Coisa maravilhosa. A consciência sobre os atos que se configuram como abuso ou exploração sexual infantil é essencial para o combate deste tipo de violência. Gisele, eu tenho ouvido falar do trabalho dos batistas baianos aqui e que vocês desenvolvem diversos projetos. Conta pra gente um desses projetos que vocês desenvolvem aqui. Amém. Pastor, temos vários projetos na cidade, mas o que nós temos tirado como coroa do trabalho batista aqui em Iramaia é o Projeto Renascer. Sim. O Projeto Renascer, assim como o senhor sabe, nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens e temos esse prazer de estar resgatando os jovens para Cristo neste lugar. E eu creio que foi o tempo de Deus nós estarmos aqui, porque, queridos, eu quero contar um pouquinho da história de Carlos. Carlos foi um desses jovens. Um dia estava na igreja assistindo um filme e aí amamos de paixão da primeira vista. Ficamos querendo saber onde ele morava e fomos atrás. E ali convidamos, não veio, fomos atrás outra vez e um dia numa quadra, ele gostava de basquete, nós fizemos o convite e aí ele aceitou e foi para a igreja. E aí o Carlos começou e aceitou Jesus. Glória a Deus. Agora olha o Carlos no Projeto Renascer. E o tempo foi passando e de repente esse menino que tocava violão, guitarra, teclado, bateria, agora ele estava ajudando outros jovens e crianças a entender que Jesus também fazia um milagre. Mesmo tendo uma vida sofrida, ele entendeu que Jesus fazia um milagre. E o mais lindo de tudo, para a congregação, para nós como missionários, foi o dia que Carlos desceu as águas. Ah, que coisa linda! Ele chorando e contando, entendendo que Jesus pode mudar a nossa história. E o engraçado de tudo, olha ele aqui do nosso lado. É isso mesmo, eu sou esse rapaz, eu sou o fruto desse trabalho e é isso aí que eu sou o Carlos. Eu creio. Escreveu a
história, sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir. É que o autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir. Meus irmãos, irmãs da Igreja Batista de Campo Limpo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo estaremos encerrando a nossa campanha de missões estaduais. Campanha que teve como tema Eu Creio e como divisa as palavras de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Eu creio que iremos alcançar o nosso alvo estipulado pelos irmãos na Escola Bíblica Dominical. Só resta uma semana para entregarmos nossas ofertas de missões estaduais. Se você ainda não entregou a sua oferta, não deixe de vir esta semana e entregue até o próximo domingo. É só observar a escala de serviço e atendimento da igreja que terá sempre uma pessoa para receber o irmão e a sua oferta. Acreditamos que 2 meses, julho e agosto, foi o suficiente para os irmãos separarem uma oferta significativa para o sustento dos nossos missionários e os desenvolvimento dos projetos que missões estaduais têm e que ela queira e que precise executar. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa campanha, abençoe a nossa oferta. Amém. Nós temos o tema, que está sendo discorrido nesse tempo, campanha de missões estaduais, que é Eu Creio. A divisa encontra-se em Marcos 9:23, que diz: Disse Jesus, tudo é possível ao que crer. E aproveitando esta oportunidade, como foi inclusive anunciado já pela irmã Maria dos Reis, em virtude de termos primeiro domingo, as conferências de oração e também a ceia do Senhor, em decorrência da programação está um tanto recheada para a glória de Deus. Então, a campanha de missões encerra-se neste domingo de forma oficial. Porém, os irmãos terão a oportunidade de estar ofertando até o primeiro domingo. Então, os irmãos fiquem bem à vontade, ore, e de acordo com o que Deus propôs em seu coração, que possamos estar ofertando para missões. Que Deus assim continue nos abençoando. Grupo de louvor, mistério de louvor, alguns cânticos espirituais. Nesse momento, vamos aproveitar para convidar os irmãos que estão assistindo para se confraternizar com o irmão, o amigo que está ao seu lado, mandar um oi para alguém no grupo de WhatsApp da igreja, seja lá como for, para que nós possamos estar nesse momento de comunhão com a nossa igreja. Amém? Vamos cantar a canção É Bom Estarmos Aqui. Podendo exaltar seu santo nome.
falte para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Gostaríamos de chamar agora o pastor Clinton, que estará fazendo a palavra desse dia. Então, bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer ao pastor Antônio pela oportunidade, à igreja pela confiança e principalmente a Deus, por este momento de compartilhar a sua palavra. O tema da reflexão é Eu Creio, o tema de missões, e nós vamos meditar no texto de Marcos como indicado. Marcos capítulo 9, do 21 ao 27. Leiamos então. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Oremos então. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, gracioso, cheio de compaixão, um Deus que intercede por nós, um Deus que ouve o nosso clamor. Agradecemos ao Senhor porque ao Senhor tudo é possível. Nós pedimos ao Senhor a Tua direção, que a Tua palavra alcance os corações que precisam ser alcançados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na leitura desse texto nós podemos refletir um pouco antes dos acontecimentos, para que nós possamos compreender o que de fato está acontecendo no texto lido. O capítulo 9, no seu início, vai dizer assim: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Amém? Então, meus irmãos, a compreensão da chegada do reino de Deus se dá com Jesus. O estabelecimento, a afirmação deste reino se dá com a concretização do propósito de Cristo, como a pessoa que é o próprio reino em si que está chegando. Então, o versículo 1 diz isso, e aí Jesus ele convida 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os levam a um monte. Naquele monte, nós temos um cenário dos céus, um acontecimento
além da compreensão humana, aonde Pedro, Tiago e João têm a experiência de verem, né? De enxergarem Moisés e Elias, que estão conversando com Jesus. Neste momento, Jesus tem as suas vestes resplandecidas, ele é transformado, né? É uma imagem celestial. Os discípulos não compreendem muito bem, mas eles estão lá testemunhando este momento. E o que nós encontramos? Nós encontramos Elias, aquele que foi levado aos céus, que não experimentou a morte, não é? Ele representa a figura dos profetas. Os profetas são aqueles que apontam para Jesus. Nós encontramos Moisés, que não teve seu sepultamento, sua morte conhecida na terra, né? Deus se encarregou desse acontecimento na vida de Moisés, mas Moisés ele é uma representação do Cristo, de Jesus que haveria de vir, né? Nós percebemos também a missão dos profetas, bem como a missão de Moisés, que é de conduzir o povo à terra prometida, né? A terra da esperança. E aí, na conversa de Elias e Moisés com Jesus, é uma conversa que não está bem clara, né? Mas nas entrelinhas o conteúdo é de relevância, porque diz respeito à cruz, diz respeito ao caminho do afirmamento da fixação do reino de Deus. O caminho para o estabelecimento do reino de Deus, de fato, vai se dar na cruz. Então, o caminho era a cruz. Neste intervir, Pedro, que sempre foi mais agitado, mais decisivo, já se envolveu na conversa, é o que o texto mostra, né? Dizendo que fariam eles 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Eles não compreenderam muito bem o que estava acontecendo e qual o propósito daquele acontecimento, né? Mas eles entendiam que eles eram alvos de reverência, de adoração, né? E aí, nesse momento, o que acontece? Uma nuvem cobre todos eles, e essa nuvem traz uma voz, que é a voz de Deus, e a voz dessa nuvem diz: este é o meu filho amado, a ele ouvis. Então, a lei teve o seu momento, os profetas tiveram o seu momento, mas agora chegou o momento da consumação de tudo. O Filho de Deus chegou. Em Jesus se cumpre a lei e os profetas. E Jesus tem a missão de afirmar e de estabelecer o reino de Deus. E os discípulos, então, são avisados por Jesus que eles haveriam de ficar calados e que, após a ressurreição, eles poderiam testemunhar aquele acontecimento, porque Jesus estava dizendo e falando sobre a cruz, sobre o momento da ressurreição e sobre o momento da vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas, do reino da luz sobre o reino da escuridão. Então, um reino para cair, outro tem que se erguer. O reino de Deus é estabelecido, então, na cruz. A cruz é o lugar da vitória. E aí eles descem do monte, e quando eles descem do monte, não é? Depois de todo esse acontecimento, Jesus, consciente, mais fortalecido da sua missão, né? Do grande desafio que é ir para a cruz, ele, no versículo 14, ele encontra os discípulos que ficaram, porque eram 12, os mais próximos, e 3, os mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. Então, os que ficaram abaixo no monte, eles estavam com uma situação, com um problema que eles não puderam resolver. E esse problema, quando Jesus chega, Jesus toma conhecimento, e no versículo 14 ainda do capítulo 9 de Marcos, ele vai dizer: e quando se aproximou dos discípulos,
viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Então a multidão se surpreendeu com a presença de Jesus, porque até então aquele grupo todo estava ali, próximo aos discípulos que ficaram, 9, com os escribas, né? E o acontecimento que se seguia era de um senhor que tinha um filho, que desde a sua infância ele era acometido de situações que o texto nos narra, né? E aí, quando Jesus chega, Jesus argumenta o que está acontecendo, e ele pergunta para os escribas, que é que discutis com eles? Jesus está dizendo, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Jesus está falando não dos 3 que foram com ele está falando dos 9 que ficaram. Então, o cenário ali eram os discípulos que ficaram, a multidão que estava testemunhando aqueles acontecimentos, os escribas que se encontravam naquela situação, não é, de incredulidade. Por que de incredulidade? Porque até então, este homem, quando Jesus se apresenta, ele vai se apresentar para Jesus e vai contar o que está acontecendo. E então é o que nós vamos ler agora, no versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se cansando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então, essa pessoa que se apresenta é o pai do menino, porque Jesus chega perguntando para os escribas o que está acontecendo, porque vocês estão discutindo com os discípulos o que está acontecendo. E aí esse homem se apresenta respondendo, o que está acontecendo, Senhor, é que eu trouxe o meu filho que está nessa situação. A situação que o filho dele se encontra, para nossa compreensão, parece alguém que sofre de algum tipo de epilepsia. Os sintomas demonstram isso. Pode até ser epilepsia também. Mas o texto vai narrar mais na frente que essa pessoa, este jovem, ele era possuído, né? E o demônio, o espírito imundo que o possuía, fazia-o sofrer bastante. Então o pai desse jovem está dizendo, o que está acontecendo é isso, os teus discípulos não puderam expulsar, eu pedi para eles libertarem o meu filho desse espírito imundo e eles não puderam. Então nós temos esse cenário, o pai que estava incrédulo diante dos discípulos que seguiam Jesus, que deveriam, né? Assim a gente entende, de expulsar aquele espírito imundo, mas eles não conseguiram. Então tem uma situação delicada, que é dos escribas, com sua incredulidade, questionando por que os discípulos de Jesus não expulsaram um demônio. Do outro lado tem a multidão, perplexa com aquilo tudo, e o jovem que está lá possesso, sofrendo na mão do demônio, né? Sem a sua liberdade, e o homem na sua incredulidade. E quando Jesus aparece no cenário, está dizendo no 15, que vendo a multidão ficou espantada, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que ficou espantada a multidão por ver que Jesus estava chegando, também renasceu uma esperança. Enfim, os discípulos não conseguiram expulsar, os escribas estão questionando essa fé, esse poder, o pai está incrédulo, a multidão testemunhando tudo isso, e Jesus chega e vai então tomar parte de tudo o que está acontecendo. E aí nós seguimos a leitura. No versículo 19, e ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então o pai trouxe o filho, e trouxeram, no versículo 20, o filho, e quando ele o viu, quando o menino viu Jesus, logo o espírito imundo o agitou com violência, e caindo o menino endemoniado por terra, revolvia-se e espumava.
E Jesus foi tomar par dos acontecimentos, é o que está no texto. E perguntando ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas, olha a palavra, né? Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai está intercedendo a Jesus pelo filho, mas a intercessão do pai vamos dizer assim, é questionável, traz no seu íntimo alguma incredulidade, se é que eu posso falar assim, porque o cenário que a gente encontra é esse. Os discípulos que tinham recebido de Jesus poder e autoridade para expulsar demônios e etc, não o expulsaram, não é? Nós encontramos os questionamentos dos escribas, né? E aí a multidão que estava ali acompanhando o cenário. E aí ele pergunta, é como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu estou aqui meio que incrédulo, apesar que da pergunta, se tu podes, né? Ele espera, ele tem esperança de que Jesus, de fato, liberte o garoto, mas ao mesmo tempo em que ele tem esperança que Jesus faça isso, diante da sua experiência, daquele cenário de ver que não aconteceu isso, que os discípulos não expulsaram, ele estava um pouco incrédulo. Não sei se vocês já passaram por isso, se já se analisaram e se perceberam que ao mesmo tempo em que se parece que se está crendo, se está duvidando, parece que há uma incredulidade acompanhada da fé, da esperança de que algo pode acontecer. Então a pergunta dele é essa, se tu podes, é para se refletir sobre isso, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então o clamor dele é, tem compaixão de nós, Senhor, se tu podes, né? Porque ninguém mais pode, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, já me veio de tudo que é jeito, já fui atrás de quem eu podia e ninguém pôde, mas se tu podes, com esperança, mas também com incredulidade. E Jesus, ele vai dizer para ele uma coisa, se tu podes, Jesus falando para o homem, crê, tudo é possível ao que crê. Jesus não está abrindo exceção, se você crer, você vai ter tudo que você quer. Jesus não está dizendo isso. Se você crer, tudo é possível. Jesus não está dizendo literalmente isso. Jesus está dizendo, e eu compreendo assim, porque todas as coisas concorrem e cooperam para a glória de Deus. Então, se Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo simplesmente que quem tem fé, quem tem esperança, quem acredita, e no final da sua fé, da sua esperança, da sua crença, o objetivo for para a glória de Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Então Jesus disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo para ele que a questão não é se eu posso libertar o seu filho dessa possessão, desse sofrimento da vida toda. Jesus está perguntando para ele se ele pode crer que Jesus pode. Então a questão não é se Jesus tem um poder de libertar aquele jovem daquele espírito imundo, mas se o homem tinha confiança de que Jesus poderia, porque até então o homem se encontrava incrédulo. É um momento de reflexão, essa fala de Jesus para o jovem, para aquele homem, porque Jesus está colocando ele de frente com ele mesmo. Você precisa entender melhor o que está acontecendo. Se você está realmente crendo, confiando, tendo fé, esperança de que eu posso, ou se é uma coisa duvidosa, se é uma fé como a onda do mar que vai e vem. Porque eu acredito não acreditando, eu estou acreditando meio que não acreditando. Jesus está resolvendo, está tratando com o homem, Jesus está cuidando dele para que ele compreenda que Jesus pode, para que ele tenha confiança de que Jesus pode. E nós precisamos
fazer isso no nosso dia, todos os dias. Exercitar a nossa fé e a nossa confiança de que Jesus tudo pode. Não há limites para Deus. Para Deus tudo é possível. No versículo 24 vai dizer assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Enfim, quando ele começou a se compreender, quando ele começou a entender que a questão do filho dele ser curado, ser liberto, não dependia de Jesus, mas Jesus estava dando uma oportunidade dele crescer, dele amadurecer e confiar que Jesus poderia, porque Jesus tudo pode. Então, ele se derrama diante de Jesus em lágrimas e diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, compreendendo melhor um pouquinho crer, nós precisamos crer todo dia, nós precisamos acreditar todo dia, nós precisamos ter fé todo dia, nós precisamos ter esperança todo dia, nós precisamos sonhar todo dia, porque é isso que nos motiva para a vida. Nós precisamos ter essa percepção da vida. Mas quando nós pensamos em crer no sentido que Jesus se expressa, é confiar que para todos esses crês que eu coloquei, que Jesus é suficiente. Quando nós colocamos a nossa confiança completamente em Jesus, tudo é possível, desde que no fim de tudo seja para a glória de Deus. Enfim, a palavra crer, ela tem um sentido de verbo, tem um sentido de atitude, tem um sentido de ação. Ora, todo mundo pode crer em alguma coisa. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas creem em tudo, todo mundo acredita em tudo. É preciso acreditar em muita coisa, é preciso muitas motivações, e isso se chama crer, isso se chama acreditar. Mas assim, crer na perspectiva que Jesus se expressa para aquele homem é confiança, é entrega, é se libertar de todas as possibilidades que você tem de dividir a crença que você tem em Jesus, que tudo pode, com todas as outras possibilidades. Quando isso acontece, não existe uma fé real, existe uma fé compartilhada em muitas possibilidades, e essas muitas possibilidades não lhe dão garantia nenhuma. Elas só são motivações, não é? Para que você possa ter algum tipo de possibilidade de certeza de que, enfim, eu vou conquistar, eu vou conseguir, meu filho vai ser liberto. Mas Jesus está dizendo para ele, a questão é que você tem que saber onde você está colocando a sua crença, onde você está colocando a sua fé. Então, creem, até os demônios creem, que estremecem, mas crer no sentido de confiança, de entrega completa e total, essa é a fé real, essa é a fé, é uma fé firme e fixa em Jesus. E aí vai continuar o texto, diz assim: Jesus, vendo a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus resolveu toda a situação daquele momento, né? Os conflitos dos escribas, né? Na sua incredulidade, dos discípulos se questionando por que não puderam expulsar aquele demônio, do pai que estava ali meio que desesperançoso, mas a presença de Jesus trouxe esperança. A presença de Jesus, que tem todo o poder, submeteu o espírito imundo à sua ordem. Ora, se Jesus está a caminho da cruz, o texto que segue, se nós continuarmos, Jesus está a caminho da cruz. Jesus tem uma missão, a missão de, como está no primeiro versículo do capítulo 9, de afirmar que o seu reino se estabeleceu. O reino de Deus, ele chega com a pessoa de Jesus, mas ele vai se concretizar na cruz. É na cruz que o reino do diabo é destronado, é na cruz que as pessoas são libertas,
quando elas creem no Jesus ressuscitado. Agora nós não temos só esperança num Jesus real e histórico que viveu e realizou muitos feitos e maravilhas, dando testemunho de quem Ele é, o Filho de Deus. Nós agora temos a nossa esperança num Jesus que ressuscitou. E Jesus falou isso aos seus discípulos: quando eu ressuscitar, vocês vão testemunhar esses fatos, né? Os evangelhos, na verdade, os escritos dos discípulos dos evangelhos, são um testemunho claro da vida, das obras, dos feitos de Jesus, de que o reino de Deus chegou. Então, para os que estão nos ouvindo, não é? Fica uma deixa bem clara: o importante não é acreditar, o importante é em quem você acredita, o importante é em quem você confia, e essa confiança tem que ser incondicional, integral, né? Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra fé, ela traz consigo a confiança, a entrega, a dependência completa e exclusiva de Jesus. Então, a nossa esperança é que os ouvintes, os irmãos que nos escutam, aqui e além, possam entender que a gente precisa, sim, de motivação, precisa de fé, precisa de sonhar, precisa de acreditar, precisa de ter esperança, precisa de ter projetos. Todos esses são motivadores para a vida aqui, mas a vida que vai dar vitória, além daquilo que o homem não pode. Aí só vai exigir uma pessoa, Jesus. Aí você vai ter que abrir mão de todas as suas crenças, de todas as suas confianças, de todas as suas religiosidades que não vão levar a lugar nenhum, e confiar completamente em Jesus, que veio do céu e voltou ao céu. Jesus ressuscitou e Ele está vivo, e Ele se importa com você. Jesus ama a sua vida, e Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Deus espera que você um dia tenha a oportunidade de reconhecer que Jesus é mais do que você pode compreender, e que Ele é completamente tudo o que você precisa. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a Igreja de Jesus na face da terra, e o reino de Deus continua sendo propagado por meio da palavra anunciada pelos discípulos, nos evangelhos, na palavra de Deus e pelos cristãos dos nossos dias. Enfim, Jesus é a nossa única esperança. Jesus é aquele em que você pode crer, não é? Então, eu creio, por isso Jesus é o meu Senhor e Salvador. Creia nele também, e que Deus te abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado por esse momento, por aqueles que nos ouvem, que eles possam compreender que a compreensão de poder de Jesus vai além do nosso entendimento, transcende a todas as compreensões que nós possamos ter. Nós louvamos ao Senhor pelo seu grande e maravilhoso amor, que nos entregou Jesus, Senhor das nossas vidas. E que o amor de Deus, o Pai, a consumação e a presença do Espírito Santo preencha cada vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.